Livro de Josué, capítulo 1. Depois o mesmo livro de Josué, último capítulo, o 24. Josué capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde você andar. Mesmo livro, capítulo 24, a partir do versículo 28, do versículo 14, diz assim: Agora temam o Senhor, sirvam com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que seus antepassados adotaram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Agora, no mesmo capítulo, versículo 28. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade e sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Novamente, 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te amamos, ó Pai querido, e glorificamos a tua presença e pedimos, Senhor, fala conosco, fala comigo, fala com a tua igreja, Pai querido, fala com aqueles que estão ouvindo essa mensagem em suas casas, aqueles que um dia ouvirão no futuro, que possam ouvir a voz do Senhor e serem transformadas por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E o versículo que faltou, capítulo 144, que nós lemos no início do culto, versículo 15, parte B, diz: como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Bom, aqui está uma história muito conhecida, um versículo que por muitas vezes é falado: seja forte, corajoso. Versículos que nós sempre não declaramos ele, mas sabemos da verdade dele, e não declaramos ele com exatidão, mas aqui nós vamos encontrar nessa palavra que o Senhor disse que jamais desampararia,
Josué. E essa palavra também serve para nós. E essa palavra é repetida lá no livro de Hebreus: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Bom, irmãos, essa história, ela não começa aqui. Ela começa quando o Senhor aparece a um homem chamado Abrão. E ali ele anuncia a palavra do Senhor. Anuncia a sua palavra para Abrão, prometendo a Abraão que um dia toda aquela terra aonde ele iria passar pertenceria a ele. Ele diz: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais e vai para o lugar que eu te enviarei, que eu te mostrarei. E Abraão, ele saiu da família ali, do meio do laço da sua família, e começou a avançar conforme o Senhor declarava. E o Senhor deu uma promessa a ele, dizendo que ele seria um pai de multidões. E nessa promessa simplesmente surge uma numerosa nação, que nós conhecemos aqui neste texto como a nação de Israel. E a palavra do Senhor diz que em determinado momento no capítulo de Gênesis, o Senhor aparece a Abraão. O Senhor conversa com ele e diz que o seu povo se tornaria escravo no meio da nação do Egito por cerca de 400 anos. E nós conhecemos essa história. Então o Senhor fala com Moisés quando o povo ainda era escravo. E ele fala que ele iria libertar o seu povo da escravidão. A palavra do Senhor diz no livro de Êxodo, que fala assim, que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E o Senhor fala com Moisés, e Moisés, ele tem uma missão de chegar no Egito e falar para Faraó: deixa o meu povo ir para me adorar. E Moisés chega ali e fala isso a Faraó, e Faraó, cada vez ele fala assim: ó, deixa você ir, mas você não pode ir muito longe. Eu deixo você ir, mas vai só os homens. Eu deixo você ir, pode levar agora as mulheres e as crianças, mas os animais ficam. Daí depois fala: eu deixo você ir, pode levar tudo, mas não vá longe. E Deus, enquanto o Faraó falava isso, Deus estava derramando sentença sobre o povo do Egito, trazendo juízo. E daí chega um momento em que Faraó fala que permitiria que eles fossem embora e que deixasse os animais, como eu já disse. E Moisés diz assim: ó, nós vamos adorar ao Senhor, e não vai ficar nem uma unha sequer. Todo o povo, tudo que é nosso, irá adorar ao Senhor. E Faraó endureceu mais uma vez o seu coração, como nós conhecemos a história. E depois disso, diz a palavra do Senhor, que ali morreu todos os primogênitos do Egito, e o povo saiu livre para ir para a terra em que o Senhor havia prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó e a nação de Israel. E nessa peregrinação que nós conhecemos da história, o Senhor se chegou aos pés do monte. No capítulo 19 de Êxodo você vai ver isso. E teve um encontro com o povo. E nesse encontro com o povo, o Senhor disse: eu quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes. Eu quero fazer de vocês uma nação onde todos vocês serão meus sacerdotes. E o Senhor disse: olha, santifiquem-se, porque eu vou falar com vocês. Se acheguem ao monte do Senhor, que eu vou falar com vocês. E o Senhor, ele desce sobre o monte, né? Às vezes a gente fala assim: como aquele povo recusou, né? Mas o Senhor não desceu calminho, não desceu sereno. A palavra do Senhor diz que tinha sons de trovões, que tinha fogo, e o povo temeu a presença de Deus e falou: Moisés, fala você com o teu Deus e nós ouviremos a você. E o povo ali deixou de se tornar uma nação de sacerdotes para ter um líder para os direcionar segundo a palavra de Deus.
Deus estava querendo fazer ali naquele momento, tornar uma nação onde todos tinham contato com Ele, todos poderiam ouvir a sua voz. Mas naquele momento eles falaram: fala você, Moisés, com teu Deus, com Deus, e fala conosco. Depois disso nós vamos ver ali Deus dando ordens a Moisés de como seria feito o tabernáculo. Depois disso nós vamos ver a história que o pastor ministrou no domingo, de Balaão. Nós vamos ver ali histórias em que relatos do povo de Israel marchando para conquistar a terra prometida. E em cada momento que eles avançavam, quando eles se mantinham firmes e posicionados na palavra do Senhor, a vitória vinha de forma tranquila e segura. Mas quando eles, como nós dizemos, escorregavam na casca da banana, eles sofriam grandes danos. Um dos maiores danos da nação de Israel foi quando o Senhor pediu que os espias fossem ali ver a terra aonde o Senhor havia prometido para eles. E 12 espias foram lá, e apenas 2 vieram com uma palavra dizendo: vamos avançar, vamos lutar e guerrear, porque o Senhor nos tem dado a terra, e a terra é boa. Mas 10 homens falaram: lá mora gigantes, é impossível conquistarmos aquele lugar. E o povo ouviu a voz daqueles 10, porque simplesmente o povo, ele queria ser guiado por homens, não pela voz do Senhor, não pela voz do Espírito de Deus, não pela presença de Deus. Então ali eles foram enredados pelos corações daqueles que não foram nem fortes e nem corajosos para vencer. E depois disso nós vamos ver que vai chegar um momento em que Moisés ele vai entregar toda a lei, vai subir no monte, e não vamos mais ouvir falar de Moisés até o capítulo 1 de Josué, que vai falar: Josué, Moisés, o meu servo agora é morto. O meu servo agora é morto. E agora nós vamos começar a ministração dizendo: temos que continuar avançando. Temos que continuar avançando. Josué chegou numa situação em que ele foi preparado, consciente e inconscientemente, na sua jornada a se tornar líder em Israel, em assumir o posto de Moisés. Porque a palavra do Senhor diz que quando Moisés ele entrava na tenda do encontro, em Êxodo capítulo 33, você vai ver que ele era o único que se aproximava e ficava perto da tenda, enquanto Moisés buscava a presença do Senhor. Enquanto toda a nação via Moisés entrando de longe no meio do arraial, e vendo Moisés entrando no lugar à parte para falar com Deus, Josué era o único que estava ali aprendendo como era ouvir a voz de Deus e como era ter um relacionamento com Deus. Enquanto todo o povo falava assim: não, aquele papel de Moisés, Josué estava ali com o coração dele desejoso de aprender as coisas do reino de Deus. E por isso ele foi levantado como sucessor de Moisés. Nós sabemos que Moisés ele não pôde entrar na terra prometida, nem ele e nem aquela geração que saiu com ele do Egito. Apenas aqueles que tinham de 20 anos para baixo, e com exceção de Josué e Calebe, poderiam adentrar na terra prometida. Somente esses homens, somente aquele povo de 20 anos para baixo. E por isso que o povo peregrinou por 40 anos no deserto, e vinham as pragas por causa dos seus pecados, eles pereciam no deserto, mas eles tinham que continuar a marcha, eles tinham que continuar lutando, e o povo se arrependia dos seus pecados, e o Senhor os abençoava, e eles tinham que continuar marchando. Mas chega um momento em que a marcha já não era mais direcionada por Moisés. Chega um momento em que não havia mais aquele líder que todo Israel falava: olha, Deus fala com Moisés. O que ele fala e fala para nós vem da parte de Deus. Chegou um momento em que já não havia mais Moisés. O povo já não tinha um homem para direcioná-lo. Mas uma coisa que Moisés fez foi criar um discípulo. E esse discípulo era Josué. E Josué estava ali triste, porque quem de nós não nos abalaríamos perder uma pessoa tão querida? Quem de nós não ficaríamos frustrados? Olha, Moisés morreu, e o que eu vou fazer agora?
Ele estava frustrado, era natural. Só que ele não poderia parar. E Deus, ele começa a trazer à memória palavras que foram ditas a ele. Se você ler no livro de Deuteronômio, se não me engano, você vai ver ali que o Senhor disse que estaria com ele, jamais o deixaria. Apenas ele deveria ouvir a voz do Senhor. E daí vem o Senhor aqui e diz mais uma vez com ele a mesma coisa. O Senhor chega para Josué e fala: jamais te deixarei, jamais te desampararei, apenas seja forte e corajoso. Irmãos, o reino dos céus não é para os covardes. O reino dos céus não é para aqueles que têm vontade de desistir. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado à força, e os poderosos é que o ganham, os que conquistam. Irmãos, e essa conquista não tem a ver com uma luta aqui, mas tem a ver com uma luta de poderosos, homens poderosos que se curvam diante de um Deus poderoso, se prostra diante de um Deus poderoso e faz as mesmas coisas que o Senhor disse que Josué devia fazer. Nós vamos ver aqui nessa passagem: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado em obedecer a toda lei. O caminho, a jornada para a vitória começa com obediência. Não existe jornada para a vitória que se você não passar simplesmente pela obediência. A palavra do Senhor diz assim, através do nosso Senhor Jesus: e vocês serão meus amigos se fizerdes o que vos mando. E o que o Senhor Jesus tem nos mandado fazer? E o que o Senhor Jesus tem nos mandado fazer? Ele diz simplesmente para aquele jovem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o entendimento. Não existe amor sem obediência. Não existe amor sem obediência. A prova do nosso amor para Deus é quando nós lemos esta palavra e falamos: Senhor, eu vou seguir a tua palavra. A prova de amor que nós temos em relação a Deus é quando olhamos para essa palavra e nós colocamos no nosso coração, para que nós possamos falar como disse o salmista no Salmo 119: por isso escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A prova de amor que nós temos em obediência ao Senhor, obedecendo a sua palavra, é que quando nós louvarmos, nós não vamos ser aqueles que como diz o Senhor, através do profeta Isaías, e o próprio Senhor Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus nos chamou para um caminho de obediência, e nesse caminho de obediência, nós só vamos aprender a fazer aquilo que o Senhor diz quando nós entendermos que a palavra dele vai ser a nossa direção. Josué, ele foi vencedor nas suas batalhas porque ele guardava a palavra do Senhor. O livro de Salmo, no capítulo 119, no versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Josué, simplesmente, a direção dele era conforme a palavra do Senhor. Então o Senhor mandou ele se preparar, né? Se você ler esse capítulo, vai ver que o Senhor falou assim: olha, vocês vão atravessar o Jordão. Ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas diante de vós. Todos nós já estudamos, né, um tempo na escola, e todos nós já ouvimos assim: olha, quinta-feira que vem vai ter prova, quinta-feira que vem vai ter avaliação. E o que nós fazemos como bons estudiosos que somos? Isso aqui vamos ver para os bons estudiosos, né? Sabemos que vai ter prova quinta-feira que vem, a gente sai da escola e pega o livro, o caderno e tudo e estuda. E vai lá, opa, o que vai cair na prova mesmo? O que eu estudei até aqui? Bom, eu acredito que a maior parte das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, ele vai estudar para a prova. Se ele estuda de manhã, ele vai estudar para a prova na quarta-feira, umas 10 da noite, tranquilo, porque segundo o brasileiro, diz, isso é uma pesquisa mesmo, segundo os brasileiros é mais fácil guardar as informações se nós estudarmos o mais próximo possível da avaliação.
E quantos estudam de forma desesperada, tem conteúdo e não consegue terminar de estudar todo o conteúdo e vai para avaliação, e a nota é tão boa que o boletim não chega em casa, né? Você recebe a nota, você deixa, esse aqui eu não vou levar para casa não. Quem sabe com as outras avaliações dilui e vira um C. Mas Deus, ele falou, olha, santifique-se, preparem-se. E Josué, ele não esperou, olha, 11 horas da manhã e Deus vai abrir o Jordão, não. Simplesmente, ele pegou e todo o povo disse, hoje nós vamos nos santificar. Hoje nós vamos nos separar, porque amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio, mas hoje nós vamos ouvir a sua voz. E a palavra do Senhor diz que quando Deus convocava essas coisas para o povo, não era somente um líder que fazia, não era somente a família do líder, não era somente a família do diácono, a família do presbítero, a família de determinadas pessoas, não, era todo o povo de Israel. E aquele homem tinha incumbência de dizer, hoje nós vamos nos santificar. Da mesma forma que o Senhor tinha dito a Moisés para o povo se santificar, Deus havia dito para Josué. E ali eles santificaram ao Senhor. E no dia seguinte, em que eles estavam preparados, os sacerdotes foram à frente com a arca do Senhor. E o rio Jordão parou. E a água de um lado secou. E eles andaram e seguiram conforme a vontade, a palavra do Senhor. E atravessaram o rio, irmãos, com o pé enxuto, não molhou. Isso tudo por causa da obediência. O seu caminho, a sua jornada para a vitória é, se Deus dizer faça isso, não pense duas vezes, não deixa para quando estiver próximo do dia, não, comece a fazer a partir daquele momento. Se nós nos santificamos a partir de hoje, se nós buscamos o Senhor a partir de hoje, se nós nos envolvemos na presença dEle para ouvir a voz dEle a partir de hoje, você pode ter certeza que Ele vai falar com você todos os dias da sua vida. Mas para isso é necessária obediência. A maior prova de amor que nós temos para com os nossos pais e para com Deus é obedecê-los. Tanto que a palavra do Senhor diz assim, no livro de Êxodo, no capítulo 20, honra os teus pais. Honra os teus pais. E por isso que a palavra do Senhor diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Honra, nós temos que colocar esse lugar de obediência, esse lugar de honra e de glória ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, se Deus está falando, obedeça a voz do Senhor. Ele diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Porque se fizermos o oposto, Deus vai agir de forma oposta. Ele diz na sua palavra no livro de Salmos, no capítulo 18, que com os seus ele trata com zelo, com amor, mas aqueles que não o buscam, ele diz que ele trata de forma avessa, não trata da mesma forma. Não espere honra de Deus se você não honrá-lo. Não espere favor de Deus se você não buscá-lo. Não existe isso. O Senhor abençoa aqueles que o amam. Ele diz, amo os que me amam. Então obedeça a voz do Senhor. Deus disse para Josué, obedeça. E ele simplesmente obedeceu. Você vai ver que o Senhor também diz para ele, para meditar na palavra dele, de dia e de noite. E meditar na palavra de Deus, né, ler a palavra do Senhor. Às vezes nós ouvimos tantas pessoas falando assim, eu queria tanto ouvir Deus. Eu queria tanto ouvir Deus. E simplesmente, para que possamos começar a ouvir a voz de Deus em nossas vidas, vai ser necessário que a palavra do Senhor comece a entrar no nosso coração. Não tem como ouvir a voz de Deus se eu nem entender qual é a palavra dele, o que ele deixou para mim, o que ele deixou para ti. O pastor, há anos atrás, ele colocou uma meta na igreja, né, naquele determinado período, de ler a Bíblia em um ano. De ler a Bíblia em um ano. E quantas pessoas começaram a ler a Bíblia e no meio do caminho talvez
Opa, chegou ali no livro de Salmos, no capítulo 119, falou: nossa, ainda tem muita coisa para ler. E talvez parou. Mas quantas pessoas vieram até o pastor e falou: eu encerrei, eu terminei de ler a Bíblia. E talvez essa seja a porta de entrada para todo cristão. Porque como nós vamos falar que pertencemos a um Deus? Como vamos poder falar que somos um povo de Deus, somos o povo mais feliz de toda a terra, somos a nação feliz porque Deus é o Senhor, se simplesmente a palavra dele não está no nosso coração? Se simplesmente a palavra dele não foi lida? Se simplesmente eu não peguei um período da minha vida e falei assim: eu vou ler tudo o que Deus tem para mim? Irmãos, Deus não vai ficar falando ao seu ouvido todos os dias: olha, faça isso, faça aquilo outro. Não, Ele vai pegar a sua palavra e vai te direcionar, e você vai ouvir a voz do Espírito Santo te guiando. Mas se você não buscar a presença dEle, como você vai ouvir a voz dEle? Não existe um relacionamento onde só uma pessoa trabalha. Não existe um relacionamento onde só uma pessoa trabalha. O relacionamento é necessário das duas partes. Se queremos ouvir a voz de Deus, temos que começar a meditar em sua palavra. Se queremos ter direção de Deus, vamos ter que começar a olhar para a palavra do Senhor. Ministrei na quinta-feira sobre o rei Josafá, a oração dele. Tudo que tinha lá foi simplesmente recordando de tudo o que ele já tinha visto e ouvido através da palavra do Senhor. Foi simplesmente recordando: Senhor, o Senhor disse isso, o Senhor disse aquilo, está escrito na tua palavra. Portanto agora, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que os meus olhos estão em ti. E uma das coisas que ele lembrou foi da oração, da palavra do Senhor direcionada a Salomão: se nós buscássemos ao Senhor olhando para o teu templo, se nós invocássemos o teu nome, o Senhor nos ouviria. E às vezes a pessoa quer ouvir a voz de Deus e não tem nem esse versículo para poder usar como uma vantagem para ouvir a voz de Deus. A pessoa quer ouvir a voz de Deus, quer uma direção e faz assim, né? Ainda usa a Bíblia como caixinha de promessa, né? Quero ouvir a voz de Deus. O que Deus, eu estou com um problema muito grande, vamos ver o que Deus fala comigo. Abre num capítulo qualquer, um versículo qualquer. Não estou desvalorizando a palavra de Deus, estou desvalorizando a atitude da pessoa. E tenta ali encontrar a resposta para os seus problemas. E daí ela vai abrir: opa, Deus falou, olha, arrependa-te. E daí ele fala: opa, não é isso não, Deus, calma aí, vamos para o próximo. Daí ele abre de novo, vai ver João Batista falando: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Opa, não é isso não. E daí ele vai procurar outra passagem e vai ver assim: e Deus mandou matar todos. E não é isso não. Porque com Deus não se ouve a voz de Deus banalizando a palavra dele. Não se ouve a voz de Deus fazendo jogos para encontrar uma direção. Se ouve a voz de Deus meditando na palavra do Senhor, de dia, de noite e na jornada, no caminho. Você vai ver o Senhor dizendo para a nação de Israel no livro de Deuteronômio, falando assim: olha, ensina a criança no caminho. Porque era as atitudes do povo junto com a palavra de Deus que tornaram estes homens que andavam com Josué homens que buscaram a presença do Senhor. Enquanto eles andavam no caminho, eles iam ministrando a palavra. Enquanto Josué estava ali andando com Moisés, e Moisés ia falando: olha, Deus disse isto. E as pessoas olhavam Deus falando através de Moisés, e olhavam o que Moisés falava e olhavam as atitudes dele. E daí quando olhava as atitudes de Moisés, falava: opa, está alinhado com o que o Senhor está dizendo através dele. Então está correto. Eu e você, quando meditamos na palavra do Senhor, nós começamos a andar segundo a palavra do Senhor. E as pessoas vão começar a olhar para nós, e nós vamos declarar a palavra do Senhor. E daí as pessoas vão olhar para mim e para você, e vai ver se aquilo que nós falamos de Deus tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo durante a nossa jornada. Porque a obediência é um passo na nossa jornada para a vitória. Nós temos aqui que meditar, ter a palavra do Senhor em nossas vidas é um passo para a vitória. E ele aqui no versículo, vamos ver aqui,
Olha, perdi aqui. Aqui no versículo 8 vai dizer assim, ó: depois de obedecer, depois de guardar a palavra do Senhor, diz: não deixe de falar as palavras deste livro. Ouvimos a voz de Deus, somos guiados pela voz de Deus, nós temos que falar da palavra de Deus. E isso acontece na nossa jornada, dia após dia. E as pessoas vão olhar para as nossas vidas, para as nossas atitudes, e vão ver as nossas palavras, e vão pesar e vão ver se encaixa palavra de Deus com as nossas atitudes. Porque se dessa forma se encaixar, você vai ouvir como aquele povo em Antioquia, que foram a primeira vez em que o povo de Deus foram chamados de cristãos. Eu e você vamos ser chamados de cristãos e de filhos de Deus quando tudo que está na palavra de Deus e que nós pregamos for igual às nossas vidas vivendo o cotidiano. E Josué, ele andava e vivia a palavra de Deus. A nação de Israel olhava para Josué, já ali, se você olhar o último versículo, eles ainda falam assim: Josué, o Senhor já falou, agora seja forte e corajoso, nós vamos ouvir a tua voz. E a nação começou a perceber que Josué, sim, era o líder daquele povo para avançar. E Josué, ele avançou, e nós sabemos que ele atravessou o Rio Jordão, chegou numa cidade chamada Jericó, deu 13 voltas naquela cidade com todo o povo de Israel, e depois só tocaram as buzinas, deram um brado de vitória e as muralhas caíram ao chão. Obedeceu, guardou a palavra do Senhor no coração. Quantos de nós Deus manda dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, e chegamos na quarta e falamos assim: por que Deus não é na quarta? Já demos tantas voltas, já agi tantas vezes como o Senhor mandou, por que não na quarta? Por que tem que ser na 13ª volta? Quantas vezes nós vamos ver homens talvez na mesma posição de Naamã, que Deus mandou mergulhar no Jordão, e vai falar assim: ah, mas não tem rio melhor lá onde eu moro? Por que eu vou ter que mergulhar no Rio Jordão? E daí poderia chegar ali, Naamã mergulhou 7 vezes e teve a sua vida restaurada. E talvez eu e você, se chegássemos lá, Deus já foi 3 vezes, será que vai dar certo na 7ª? Não devemos agir dessa forma quando o nosso Senhor nos ordena fazer algo para Ele. Devemos confiar na sua palavra, obedecer a sua palavra e guardar ela no nosso coração enquanto marchamos e vamos avançando, porque vão vir dias em que apenas vamos dar um brado e a muralha vai vir ao chão, mas vão ter dias igual a nação de Josué, que eles tinham que pegar a espada e combater e lutar para vencer e conquistar aquela terra qual o Senhor prometeu. E se você ler o livro de Josué, você vai encontrar diversos momentos em que o povo teve que guerrear, mas uma coisa era certa: eles buscavam a presença do Senhor para vencer os seus inimigos e as suas batalhas. Talvez as coisas estejam difíceis porque não estamos dando o valor correto para que a bênção chegue em nossas vidas. Para a bênção chegar em nossas vidas, nós temos que obedecer à palavra de Deus, obedecer a Deus, honrar a sua presença, amá-lo de todo o coração, porque nós vamos ter muitas lutas na nossa jornada. Muitas vezes vão ser oferecidos pratos para que nós possamos provar dele, e vai parecer bom, e vai nos afastar do caminho do Senhor. Já me foram ofertados pratos em que eu tive que fugir. Se eu permanecesse no lugar, eu ia provar do prato e iria me afastar dos caminhos do Senhor. Quantas vezes você já teve ofertas que talvez para o mundo fala: como você não fez isso? Estava tão fácil. E você vai poder dizer: eu venci porque eu ouvi a voz de Deus, e Ele disse: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Nós precisamos entender que na nossa jornada nós vamos ter lutas sim, mas vamos ter que avançar
vamos ter que pegar a espada, que é a palavra de Deus, e declarar contra o nosso inimigo. Nós vamos ter que pegar a espada, que é a palavra de Deus, e ver qual é a situação que nós encontramos. E talvez você vai falar assim, que se encontra debaixo de uma grande enfermidade, e daí você vai ver lá no livro de Isaías 53, dizendo que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Talvez você vai ter uma luta, e você vai ser uma luta financeira, e daí você vai encontrar na palavra do Senhor que Ele é quem te dá força e vigor para adquirir riquezas. Talvez você vai ter ali problemas, dores na alma, e Ele vai dizer assim que não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele vai dizer assim, Ele vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes lançai. Não, calma aí, estou perdido. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Minha cabeça está falhando. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes façam as vossas petições ao Senhor. Façam todas as vossas petições ao Senhor. Às vezes andamos desesperados, porque fala: Senhor, como é que vamos avançar? Como é que eu vou pagar essa conta no fim do mês? E o Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes fazei todas as suas petições com clamor e súplica diante do Senhor. Lançai as suas preocupações diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra do Senhor. Mas se você não for aquele que medita na palavra de Deus, se não for aquele que vê a palavra de Deus e busca a palavra de Deus, você não vai ter essas palavras para transformar a sua história. Existem pessoas que vivem um cativeiro nas suas vidas, frustrados até hoje, escravos do pecado, mesmo dentro da igreja, porque não conseguem serem livres, porque não entendem que o sacrifício na cruz foi para purificá-los de todo o pecado. Diz a palavra do Senhor que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas estão no meio dos crentes, andam como crente, falam como crente, ora às vezes até como crente, mas no seu coração não está o verdadeiro Cristo, para que as suas vidas sejam transformadas e abandone o pecado. Como o apóstolo Paulo diz: deixei para trás todo embaraço. E tem pessoas, cristãos dentro da igreja, que estão tentando vencer, mas ainda estão envoltos pelo embaraço do pecado, porque não entenderam que Cristo os liberta, porque não se arrependeram com seus corações. E nós sabemos que na história de Josué houve um homem que entrou em Jericó, numa cidade a qual o Senhor já tinha dado para eles por herança, mas o seu coração não estava no Senhor. E por não estar no Senhor, ele fez aquilo que o Senhor não mandou fazer. E daí a nação de Israel saiu daquela cidade vitoriosa, foi enfrentar uma cidade menor. Foram os espias naquela cidade e falaram assim: Josué, para essa cidade aí, manda aí uns 300 homens, tá bom, a gente vai vencer tranquilo. Aquela cidade pequena pôs todo mundo para correr, por causa do embaraço do pecado no meio do povo de Deus, por causa da desobediência da palavra do Senhor. E daí, quando eles foram ver, por que não vencemos? Daí Deus revelou: é pecado no meio do povo. E quem pecou? Daí Deus vai lá e separa uma das tribos. Daí Deus vai lá e separa uma casa. Daí nessa casa, nesse líder dessa família, ele separa um homem. Nesse homem, quem é encontrado, fala assim: olha, dentro da tenda dele tem lá uma capa. Acho que era uma capa, né, que ele pegou. Então, ele pegou capa babilônica e um tesouro. E simplesmente porque os seus olhos não estavam no Senhor, mas estavam nas coisas deste mundo, ele e sua família foram erradicados no meio do povo de Israel. E eles, após o pecado ser exterminado no meio do povo, eles foram, lutaram e guerrearam e venceram. Não há espaço na nossa jornada para dúvidas, não há espaço na nossa jornada para temor, não há espaço na nossa jornada para desobediência,
Porque quando nós fizermos essas coisas, simplesmente não alcançaremos vitória. Deixe para trás o pecado. Deixe para trás a falta de amor e obediência à presença de Deus. Reafirme a sua aliança com o Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e assim você vai ver que Ele se manifestará na sua vida, e você vai poder andar na presença dEle, porque chegou em determinado momento, no capítulo 24 de Josué que nós lemos, que Josué falou: olha, Deus já tem nos dado a terra, faltam alguns lugares para conquistarmos, mas olha, vocês já conquistaram muitas coisas aqui. E Ele fala: olha, vocês devem deixar os deuses que os seus pais tinham há um tempo atrás, e devem buscar ao Senhor. Vocês devem se arrepender dos seus pecados e buscar a face do Senhor. E Josué disse assim de forma determinante: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué determinou a bênção sobre a sua vida e sobre a sua família, e falou: olha, eu e minha casa faremos isso. E a resposta do povo foi: nós também faremos. E se nós lemos o diálogo novamente ali no capítulo de Josué, no capítulo 24, você vai ver que Josué falou assim: olha, vocês não vão fazer isso, vocês não vão conseguir cumprir isso. E eles falaram: nós faremos da mesma forma. E daí Josué fala: então, aparte-se do pecado, destrua os outros deuses, não se corrompam com os deuses da terra. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Josué estava vivo, e aqueles homens que declararam que confiavam no Senhor e que não se dobrariam aos outros deuses, enquanto eles estavam vivos, a presença de Deus era tão eficaz ali no meio daquele povo, que se você começar lendo o livro de Juízes no capítulo 1, você vai ver que eles saíram ali e começaram a avançar ainda, porque não tinham conquistado todas as terras. E você vai ver que ali Judá e acho que Simeão, vamos aqui só para não... Judá e Simeão, eles se unem e vão ali conquistar a terra. Você vai ver que eles ainda se unem para conquistar a palavra de Deus que já estava determinada para eles, que aquele lugar onde eles habitavam se tornariam deles. E você vai ver que nessas duas tribos eles conquistaram toda a porção de terra que Deus tinha preparado para eles. E se você continuar lendo, você vai ver que alguns daqueles irmãos das 12 tribos viram algumas nações ali e deixaram eles morar e conviver com eles, e tornaram aquelas nações suas escravas. Deus, Ele deu vitória para toda a nação de Israel, enquanto eles buscavam a face do Senhor. Deus vai nos dar vitória todos os dias das nossas vidas, enquanto buscarmos a face do Senhor, enquanto reconhecê-lo como nosso Deus, enquanto olharmos para Jesus e entender que Ele é o autor e consumador da nossa fé, enquanto nós olharmos para Jesus e entender que Ele não está mais crucificado, mas Ele vive, Ele ressuscitou e reina e governa sobre as nossas vidas, enquanto olharmos para Jesus... E como cantamos hoje, nós declaramos que Ele é o Rei das nações. E quando nós olhamos ali para Jesus naquele momento, estamos declarando que Ele é o Rei das nações, irmãos. Se Ele te pedir algo, se o seu rei pedir algo, o que você faria? Só tem uma palavra a dizer: sim, Senhor. Fala, Senhor, desejo fazer a tua vontade. Porque Deus... assim como Moisés teve um sucessor, assim como Moisés teve um discípulo que se tornou seu sucessor, eu e você hoje estamos aqui para anunciar a palavra do nosso Senhor. Josué se tornou um homem que ouvia a voz de Deus e entregava ao povo o direcionamento e vencia suas batalhas e lutava as batalhas e venceu as batalhas. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que venceu todas as coisas. Todo o poder e autoridade está sobre Ele. Ele diz: toda poder e autoridade me foram dados nos céus e na terra. E simplesmente Ele disse para mim e para você: vão e façam discípulos. Josué foi um homem que guiou toda uma nação. Eu e você
somos homens e mulheres de Deus que irão guiar pessoas para a presença do Deus vivo. O nome Josué significa o Senhor é a salvação. E por incrível que pareça, o nome de Jesus significa o Senhor salva, o Senhor é a salvação. O seu nome será Jesus, porque Ele irá livrar o seu povo dos seus pecados, irá salvar o seu povo dos seus pecados. Salvação. Todo o desejo de Deus para que possamos conquistar todas as coisas e um dia chegar na terra prometida, passa por um Senhor e um guia das nossas vidas. Aprendei de mim, pois meu fardo é leve. Aprendi de mim que sou manso e meu fardo é leve, diz a palavra do Senhor. Josué guiou aquele povo, Jesus nos guia à presença de Deus. Diz que um novo caminho nos foi aberto, nos foi dado através do sangue do Cordeiro que foi morto. E hoje eu e você temos acesso à presença de Deus por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Nós vamos ver na palavra do Senhor que nós temos um guia, um líder, aquele que nos direciona simplesmente, que diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós vamos ver no livro de Timóteo a palavra do Senhor dizendo assim, ó, que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, o Senhor. Você vai ver que eu e vocês temos um líder, um guia, que vai nos guiar à terra prometida. E esse acesso só nos é dado para nos chegarmos à terra prometida quando nós obedecemos, quando nós guardamos a sua palavra, quando nós fazemos o que Ele manda. Muitas pessoas vão tentar chegar aos céus e vão chegar até pertinho vão chegar, só que não vai encontrar o acesso para adentrar nele. Quantas pessoas nós conhecemos que são boazinhas demais, ajudam demais. Tem uma pessoa necessitada, ela ajuda até mais do que muitos cristãos. Você vai ouvir falar assim, né? Nossa, ajuda mais do que muitos crentes. E quando lhe foi ofertado uma ajuda que se chama Jesus Cristo, aquela pessoa recusou. E ela vai chegar até pertinho dos céus. Só que quando bater na porta, vai dizer: apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. A terra prometida é para aqueles que se achegam à tenda do encontro. A terra prometida é para aqueles que desejam ouvir a voz de Deus e ficam ali aprendendo dele dia após dia. A terra prometida é para aquele que obedece à voz do Senhor. A terra prometida é para aquele que guarda a sua palavra no seu coração. A terra prometida é para aquele que faz o que o seu Senhor manda. A terra prometida é para aquele que, ao andar na sua jornada, anuncia o reino de Deus dia após dia. Josué foi aquele que andou após Moisés, e daí aquela nação andou e continuou anunciando o governo do Senhor, até que o último veio a perecer. Jesus veio, anunciou a sua palavra àquela geração, fez discípulos, e aqueles discípulos fizeram mais discípulos, e os seus discípulos fizeram mais discípulos, e a igreja continua avançando. E hoje eu e você estamos nesse meio, e temos que fazer discípulos do Senhor. E temos que fazer discípulos do Senhor. Quando as pessoas olharem para mim e para você e perguntar o que o Senhor tem para dizer, nós vamos pegar a palavra de Deus e dizer: isto é o que o Senhor tem para dizer. Era necessário que o Cordeiro fosse morto. Era necessário que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Era necessário que através das suas pisaduras nós fôssemos sarados. Era necessário que ele fosse moído. Era necessário que ele se tornasse homem de dores, para que eu e você pudéssemos anunciar essa palavra e falar: mas hoje ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Ele nos transportou para o seu reino. Hoje eu e você vamos poder avançar nessa terra e dizer: estamos caminhando para a nossa jornada da vitória, que não é a vitória neste mundo, como muitos pensam que tem que ser bem-sucedidos nesse mundo, mas nós temos que ser bem-sucedidos no reino dos céus, para que um dia, quando o Senhor nos chamar para andar com Ele, para viver com Ele eternamente, nós vamos ouvir: pode entrar, bendito do meu reino. A nossa marcha é para a terra prometida, é para viver com Cristo todos os dias. Então que eu e você possamos avançar em obediência, que eu e você possamos avançar
meditando na palavra do Senhor, guardando ela em nossos corações para não pecar contra Ele. Que eu e você possamos andar anunciando o seu reino, porque você vai ver o que ele disse para Josué, porque é só assim que você vai ser abençoado. É só assim que por onde você passar, você vai ser abençoado. É só seguindo estes conselhos, andando na presença do Senhor. Deus não nos chama para sermos escravos. Deus nos chama para ser os seus sacerdotes, sacerdotes do Deus vivo, sacerdotes com quem Ele fala. Um dia Deus chamou aquele povo e eles se recusaram. Hoje Deus está nos chamando, que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero servir ao Senhor de todo o coração. Josué fez isso e ele e a sua casa serviram ao Senhor. Josué fez isso e aquela nação serviu ao Senhor. E que nós não possamos parar conforme a geração de Josué. Que quando nós partimos deste lugar, desta terra, que não acabe em nós, mas que a próxima geração seja preparada por mim e por você, para anunciar a uma próxima geração, até o dia que se ouvirá: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o Senhor vai vir sobre as nuvens e irá levar a sua igreja para consigo. Que nós possamos estar preparando a próxima geração para andar no caminho do Senhor. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós somos, ó Pai querido, a geração que te busca e honra o teu nome. Deus, nos dê sabedoria para andar, ó Pai querido, em tua presença dia após dia. Pai, que o nosso amor, ó Pai querido, ele venha sempre a aumentar e aumentar e aumentar, conforme olhamos para a tua palavra e aguardamos no nosso coração, possamos extravasar o nosso amor, anunciando o teu reino, anunciando o teu domínio. Deus Todo-Poderoso, que possamos declarar as tuas maravilhas e as tuas grandezas, porque grandes coisas o Senhor fez no tempo de Josué, grandes coisas o Senhor fez no tempo dos seus discípulos, e grandes coisas o Senhor faz hoje no meio do seu povo. Deus Todo-Poderoso, e nós vamos viver, ó Pai, dos testemunhos da grandeza e da glória do Senhor. Deus, que possamos, ó Pai querido, ouvir a tua voz dia após dia, porque temos um relacionamento contigo. Deus, que a tua igreja, Pai querido, aqueles que estão se chegando a ti neste dia, nesta noite, ó Pai querido, possam, Pai querido, entrar na tua presença com confiança, porque o caminho nos foi aberto, porque o acesso ao Pai nos foi dado. Que nós possamos nos achegar à tua presença, ó Pai querido, para poder dali desfrutar como sacerdotes e adorar o teu nome.